Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Que alegria novamente poder estar dando essa aula para vocês, tá? A gente conversando mesmo que através desse canal aqui do YouTube. E hoje a gente vai ter a terceira aula do nosso 8º módulo. Eu agradeço muito vocês que têm acompanhado. Eu oro pela sua vida, para que tudo dê certo, para que a gente se fortaleça nesse período e que nós continuamos confiando no nosso Senhor Jesus Cristo, nós continuamos confiando em Deus, no que Deus está fazendo, preparando para a nossa vida. Esse 8º módulo nós falamos sobre a igreja primitiva na primeira aula, nós falamos sobre a ascensão da igreja, a institucionalização da igreja e a sua queda. E hoje, na última aula, nós vamos falar sobre a reforma protestante, sobre a restauração da Igreja de Cristo, buscar novamente a igreja que essa reforma, essa restauração que se estende até hoje na igreja, buscando algo espiritual de Deus e não mais simplesmente uma instituição, mas um contato com Deus mais próximo. Eu gosto muito dessas aulas de história, já falei para vocês nas outras aulas. Eu quero que você continue estudando história, você sabendo por que hoje você é um fruto do trabalho de pessoas que lutaram durante muitos e muitos anos, milhares de anos, para que a palavra de Cristo se fortalecesse mais, de um plano de Deus para a tua vida, para a minha vida, para todos aqueles que Deus buscou alcançar com a sua graça, que é essa graça que nós temos hoje. Então, pessoal, nessa aula de hoje a gente fala sobre a restauração da igreja e ela começa com uma pessoa muito famosa, talvez um dos grandes filósofos, pensadores que escreveram a história da igreja, chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero era um estudante de direito, era uma pessoa que convivia com o clero ou com a igreja na sua época, em meados de 1517, e Martinho Lutero foi, vamos dizer assim, não pesquisar, mas ele recebeu uma revelação de Cristo lá uma revelação de Deus, né? Enquanto ele estava estudando as Escrituras, ele leu um determinado versículo da Bíblia e esse versículo tocou o coração dele. Ele percebeu tudo que a Igreja Católica estava fazendo de errado, em que a Igreja Católica se misturou, se embrenhou com o poder político da época, com os reis, enfim, com o pessoal que não tinha um cunho espiritual. Ele leu um versículo da Bíblia que é muito conhecido de todos nós, que diz assim que o justo será justificado pela fé, né? Então, assim, ele viu que bastava crer. A fé em Cristo era o alicerce, era o cerne do nosso entendimento, era o cerne da nossa vida espiritual. Quando ele percebe isso, ele lança um memorando, um escrito denominado As 95 Teses de Martinho Lutero, e ele prega isso na igreja, na porta da igreja. Quando ele prega isso na porta da igreja, existe uma grande movimentação, o pessoal que lê aquilo, que entende, vê que essas 95 teses eram 95 pontos em que a Igreja Católica estava cometendo erros, ou em que a Igreja Católica estava indo de encontro ao que a Bíblia dizia, ao que as Escrituras, ao que o sagrado, né, que é a Bíblia, dizia. Ele foi, vamos dizer assim, bater de frente com esse poder político, né? E ele foi com toda essa briga que ele arrumou, vamos dizer assim, ele ganhou uma excomunhão da igreja. Então ele foi excomungado da igreja, né? Ele
ele foi lá, comprou essa briga, e dele ser excomungado e ele começar um novo movimento religioso, é um movimento religioso que na época cresceu das pessoas que entenderam, que sentiram o poder do Espírito Santo disso, que foi a formação da igreja que nós conhecemos hoje, chamada Igreja Luterana. Essa Igreja Luterana, ela é baseada no nome de Martinho Lutero, por isso que é luterana, né? A Igreja Luterana, quem já teve a oportunidade de ir, ela se assemelha muito o culto dela, né, a uma missa católica, porém ela exclui algumas coisas que a Igreja Católica faz, como a questão dos santos, como a questão de padre não poder casar, tem, enfim, várias coisas que ela excluiu. Esse é um fator determinante e um fator que começa um movimento religioso que nós chamamos hoje de protestantismo, que é do protestantismo que sai depois lá já aqui no século XX, sai a igreja da qual nós formulamos hoje, que somos chamados de pentecostais ou neopentecostais, né? Depois dele ser excomungado, dessa guerra que ele arrumou com a igreja, ele continuou na luta ali, brigando com a igreja e tal, e ele, depois dele ser excomungado, houve um próximo passo, um próximo personagem, né, que lutou para esse rompimento da Igreja Católica e para essa restauração da igreja primitiva, ou da igreja que dava valor ao espiritual, ao Espírito Santo agindo sobre nós. Quem é a próxima pessoa que faz isso é Calvino. Calvino, ele vem e ele redige uma tese, né? 15 anos depois que Martinho Lutero é excomungado pela igreja, ele vem e redige uma tese, e essa tese de Calvino, ela vem muito de encontro à fé e à graça, né? E ele diz que toda a fé, toda a graça oriunda de Cristo, oriunda de Deus, não de nós, porque nós seres humanos não teríamos essa capacidade. Então, na verdade, não somos nós que vamos lá aceitar Jesus, não é pelo nosso passo, porque a nossa carne não permitiria isso, mas é Deus que nos resgata, é Deus que nos escolheu para sermos parte da sua nova aliança, da sua nova forma que Deus está agindo com os seus escolhidos, com as pessoas que ele ama e que vão seguir o caminho de Cristo. Calvino funda o calvinismo, e a partir do calvinismo vem a igreja também que nós conhecemos hoje, chamada Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana, ela é uma igreja que ela diz que nós somos privilegiados em servir a Cristo, né? Porque quando eu entrou numa igreja e decidiu fazer isso lá com o apelo do pastor, na verdade Deus já tinha decidido que nós entraríamos lá e faríamos isso. Então nós fomos escolhidos por Cristo para seguir a sua boa obra nesse período. Nós continuamos, né, nessa mudança, vamos dizer assim, e começa depois de muito tempo, em 1557, a chegada de pastores ao Brasil para pregar a palavra de Cristo nessas visões protestantes. Depois, em 1600 e pouco, nasce a Igreja Batista, que já vem com um cunho protestante, não para bater de frente com o dogma, a doutrina da Igreja Católica. E depois disso vai se instituindo o movimento evangélico, né, no Brasil, no mundo, começa isso a crescer. Em 1905 nós temos um grande avivamento, vamos dizer assim, da igreja, um grande movimento em que se espalham pelo mundo inteiro as igrejas evangélicas, né? Com as igrejas batistas, as Assembleias de Deus.
Nos anos 50 e 60 houve a maior onda de crescimento dessas igrejas, em que começou o batismo com o Espírito Santo, começaram as pessoas a irem para a igreja e receberem o batismo com o Espírito Santo, falarem em línguas e, enfim, terem essa mudança de vida que é o que permitiu eu e você hoje estarmos dentro da igreja. Eu acredito que a restauração da igreja ela ainda acontece até hoje e ela é um movimento constante. Nós temos que sempre militar com a nossa vontade, que a nossa vontade não é ir para a igreja, a nossa vontade é estar lá fora, fazendo coisas que a nossa carne deseja, mas nós sabemos que a força do Espírito Santo é o que nos move, o que nos segura para a gente poder ir para a igreja e fazer o que a gente faz hoje, dedicar um pouco da nossa vida a Cristo e dedicar um pouco da nossa vida à fé, à certeza de que Cristo faz o melhor por nós. Nos momentos de dificuldade é onde a gente mais sente isso. Eu agradeço você por ter acompanhado mais essas 3 aulas, esse módulo. Nós na próxima semana estaremos iniciando o 9º módulo, o penúltimo módulo dessa escola. Você nos acompanhou até aqui, eu te agradeço. Eu peço que Deus honre a tua vida, em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, Pai. Eu peço que a pessoa que está aí do outro lado assistindo esse vídeo esteja sendo abençoada nesse momento por Ti, esteja com a Tua paz no coração, esteja com o Teu Espírito Santo movendo a vida dela, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, eu peço que as Tuas mãos poderosas nos guiem, nos abençoem, nos protejam nesse momento tão difícil em que o mundo está vivendo, mas nós sabemos que nós somos o diferencial do mundo, nós somos escolhidos por Ti, Senhor, e nós entregamos a nossa vida a Ti. Em nome de Jesus, abençoe a cada um com paz, prosperidade, amor, que suas casas sejam casas de bênção, sejam casas que façam a diferença, que emanem luz àqueles que necessitam. É o que eu te peço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Obrigado, pessoal. Até a próxima semana. Deus abençoe a cada um de vocês com a graça e paz do Senhor. Amém.